Fala, meus queridos alunos, aqui quem está falando com vocês, mais uma vez, é o professor Jefferson Oliveira, né, os meus alunos que tanto gosto, né? E hoje, gente, nós vamos falar sobre um tema extremamente importante, que é justamente a sistematização da assistência de enfermagem. Só para nós começarmos a nossa discussão, eu vou começar a abrir falando para vocês que a sistematização da assistência de enfermagem ela é completamente diferente do processo de enfermagem. Como assim, professor? A sistematização da assistência de enfermagem, que também é categoricamente conhecida como SAI, ela justamente, gente, ela no decorrer da aula eu vou falar para vocês, ela é justamente o sistema que a unidade hospitalar ela vai adotar, porém a gente não pode descartar as questões relacionadas, né, que cada hospital ele oferece, cada unidade hospitalar ele oferece um determinado tipo de assistência. Como assim, professor? Ainda não estou conseguindo entender. Gente, a sistematização, ela é a metodologia que ela é aplicada. Como eu posso falar para vocês em relação à metodologia? Eu posso dizer que ela é uma metodologia científica. Só para vocês entenderem, crianças, a SAI ela é um conjunto de características ligado à instituição. Vou dar um exemplo para vocês. A maternidade, ela tem o quê? Suas características, sua clientela, seu tipo de serviço, seu fluxograma de atendimento, né? Sua logística de assistência. Então, justamente, vai ser adaptado a SAI, a sistematização da assistência de enfermagem, diretamente ligada àquela realidade daquele hospital. Um serviço de pronto atendimento, onde funciona desde o atendimento de urgência e emergência, centro cirúrgico, até se porventura o indivíduo, paciente, ele precisa de uma unidade de terapia intensiva, precisa ir para a UTI. Ele tem as características, a SAI vai ter as características se adaptando ao conjunto de características da realidade daquela instituição. Então, gente, a SAI, ela se adapta a cada tipo de oferta de atendimento que cada hospital, com a sua realidade, irá implementar. Isso é uma característica da SAI, tá bom? Só que a gente pode evidenciar também é que quando a gente fala de SAI e nós falamos de processos de enfermagem, como eu falei para vocês, o processo nada mais é do que a implementação do quê? Daquilo que eu preciso executar, ou seja, rotinas de cuidados que eu irei ofertar para o meu paciente, não é verdade? A única coisa, gente, que nós temos assim, igualmente, tanto no processo de enfermagem quanto na SAI, é a humanização. A humanização é justamente a qualidade do serviço que eu ofereço, né? Aquele atendimento de responsabilidade. Ontem nós falamos sobre Hildegard Peplau, que ela era uma mulher extremamente com visões, com uma logística de assistência altamente humanizada, né? Que ela acreditava na relação interpessoal, né? A relação paciente e profissional de saúde, aonde tinha, né, as divisões relacionadas às etapas de sua teoria, mas indo pesquisar, a gente pôde observar que automaticamente a SAI ela utiliza-se também desses quesitos, né? Da humanização, por exemplo, que a maioria das teorias eles não usam, né? As teorias de 1950, de 1800 que a gente falou lá de Florence Nightingale, eles não usam ainda esse termo humanização, mas pela contextualização e todo o conteúdo abordado, a gente consegue perceber bastante em que essa conduta de escutar, de fazer a coleta de dados,
de saber se realmente a assistência ela está funcionando e aquele paciente ele está tendo uma melhora, por exemplo, isso também enquadra-se dentro do contexto da humanização, tá bom? Então aqui vamos continuar. A SAI, ela é uma ferramenta que favorece a melhora da prática assistencial, com base no conhecimento, no pensamento e na tomada de decisão clínica, com o suporte de evidências científicas obtidas a partir da avaliação de dados subjetivos e objetivos do indivíduo, da família e comunidade. Quem fala, isso não sou eu, professor de vocês, e sim Bártira de Aguiar Rosa. Gente, a SAI é uma ferramenta importantíssima porque nós utilizamos ela na implementação, principalmente na organização do cuidar, né? A SAI, como eu falei para vocês, ela é institucional. Ela é a metodologia aplicada. Quando você fala de metodologia, você lembra de método. O método que eu irei aplicar diretamente a uma assistência X. Lembra que alguns minutinhos atrás eu te trouxe a questão sobre a realidade de cada instituição. A mesma sistematização, o mesmo planejamento de cuidados, eu vou implementar de um pronto-socorro de urgência e emergência, vai ser o mesmo que eu vou implantar dentro de uma maternidade? Dentro da visita domiciliar que eu faço lá no meu home care? Não. Cada um tem as suas peculiaridades, as suas características definidoras que fazem cada rotina ser diferente. Então a SAI, como eu falei para vocês, ela é um método. Guardem essa palavra na cabecinha de vocês. Então aqui quando a gente fala de suporte de evidências científicas, gente, para que nós possamos implementar a sistematização, só para deixar uma coisa esclarecida, o enfermeiro é ele que desenvolve todo o planejamento da assistência de enfermagem, que é a SAI. O técnico de enfermagem, ele entra dentro do processo de enfermagem, que é justamente a implementação do planejamento de cuidados, as intervenções que a gente pode realizar, né, o planejamento dos cuidados, para justamente visar a melhoria do nosso cliente. Professor, não estou conseguindo entender. Aonde eu, enquanto técnico de enfermagem, vou me enquadrar? Você vai se enquadrar justamente na implementação dos cuidados. Exemplo, oxigenoterapia, realizar a secagem da bolsa coletora, lá da urina, perdão pela palavra, lá da diurese, dentro do sistema fechado da sonda vesical de demora, você tem a características de realizar as suas anotações de enfermagem, que a gente vai ter uma aula sobre isso, que é aquele cuidado que você está implementando e você tem que realizar o quê? O registro lá no prontuário do paciente. Outro exemplo que a gente pode utilizar da implementação do processo, que é justamente a intervenção dos cuidados. Sinais vitais. Outra, que a gente pode dizer, banho no leito. Outro, curativo simples, que é justamente o que pode ser realizado pelo técnico de enfermagem. Outro tipo de cuidado que a gente pode dizer, que faz parte, que você é o cara também que implementa esse planejamento da assistência de enfermagem dentro das intervenções do cuidado. Podemos citar também o decúbito, que é justamente o movimento do paciente em várias posições, que a gente vai ter um estudo sobre posicionamento para exame físico e para melhorias relacionadas a algum processo de adoecimento. Então, gente, basicamente é isso. O processo de enfermagem, a equipe ela implementa. Agora, quem cria esse planejamento, através das 5 etapas que eu vou falar para vocês, é o enfermeiro, tá bom? Então aqui, quando ela fala sobre essas evidências científicas e quando ele fala sobre a avaliação de dados subjetivos e objetivos do indivíduo, eu estou principalmente relacionando a primeira etapa, né, que a gente vai estudar um pouquinho, que é justamente as informações que são coletadas
né? Que eu vou explicar para vocês mais lá na frente. Então, gente, legalmente por lei, a resolução do COFEN tem duas portarias. A primeira, gente, ela foi em número 272 de 2002, que reforça a importância da necessidade de planejar a assistência de enfermagem e dispõe que a implementação da SAI deve ocorrer em toda instituição de saúde, pública e privada, e que essas ações são que privativas do enfermeiro. Em primeiro encontro, gente, nós temos aqui a portaria, né, a resolução do COFEN de número 272 de 2002, que diz que esse planejamento da assistência de enfermagem, a SAI, ela precisa ocorrer em todas as instituições de saúde, tá? Até mesmo, gente, quando a gente fala da SAI, eu posso começar a pensar em implementar a sistematização a partir de 72 horas de internação do meu paciente, né? Porque nós temos enfermarias de internação e nós temos enfermarias de observação. Na prática, como seria o fluxograma? O organograma desse serviço, que é a palavra correta. Se não resolveu, o meu paciente ele vai para uma outra assistência ali no tempo de internação de uma enfermaria de observação, que pode ser incluída as unidades de atendimento secundário. Continuando, gente. Então aqui, ó, eu posso dizer que todo esse planejamento ele é instituído, né, pelo enfermeiro. E aqui mesmo a gente pode ver, ó, que ele evidencia sobre instituições de saúde públicas e privadas. A SAI, gente, como eu estava falando para vocês, se eu não conseguir resolver o problema nas enfermarias de observação, que tem um caráter de internação de 72 horas, esse paciente precisa de uma atenção mais especial e seria transferido para enfermarias, né, uma unidade hospitalar com um suporte mais adequado. Como eu posso comparar a minha realidade? Vamos fazer uma comparação. Unidades de pronto atendimento como algumas UPAs e na minha realidade aqui no estado do Amazonas, que são os SPAs, serviços de pronto atendimento, o que vai acontecer? Tem as enfermarias de observação. Se não foi resolvido lá, precisa ser transferido para uma outra unidade. Na teórica, era dessa forma como era para funcionar. Só que a gente sabe que nós estamos falando do serviço público de saúde. E dentro disso, nós temos características definidoras que relatam sobre a questão da defasagem do serviço. Professor, o senhor está falando mal? Não, eu estou fazendo um dado comparativo. A gente sabe que por muitas das vezes, pacientes eles ficam internados por maior tempo nessas enfermarias de observação e que devido à grande logística da assistência que precisa ser implementada. Como assim? Superlotação de unidades. Então, muitas das vezes a gente não consegue fazer a ponte da transferência desse indivíduo e aí o que acontece? Ele acaba ficando ali naquela unidade. Então, professor, seria necessário a implementação da sistematização? Com certeza. Se o paciente ele vai ficar internado mais tempo, a gente precisa traçar um planejamento da assistência de enfermagem. Só, gente, que na prática, vou ser bem sincero com vocês, a gente tem um pouco de dificuldade de implementar a SAI corretamente por conta das atribuições e atividades que muitas das vezes estão super nos ocupando, principalmente com a logística do plantão. Às vezes pode ser que eu não tenha, eu tenho muitos pacientes para realizar atendimento, né? E nem sempre eu vou ter 100% de eficácia na minha coleta de dados, porque eu estou resolvendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Inclusive, tem um relato muito interessante que eu assisti um tempo atrás, que falava sobre isso, que a SAI ela era a ferramenta mais importante, gente. A SAI ela foi desenvolvida, né, nos anos de 1970, se não me falha a memória. Vou dar uma olhadinha aqui depois, 1979, olha, quase acertei de cabeça. E foi desenvolvido por Wanda Horta,
enfermeira daqui do nosso país, aonde desenvolveu a sistematização da assistência de enfermagem. Ela se baseou muito pela teoria da pirâmide de Maslow, né? Então, a gente fala que a teoria de Van der Horta, que teve essa adaptação, ela justamente era baseada o quê? Van der Horta foi uma enfermeira extremamente importante dentro dessa enfermagem aqui mais atual, né? Em que ela desenvolveu a sistematização de assistência de enfermagem. Mas para a gente não fugir do assunto, eu vou continuar falando para vocês aqui, ó, da resolução. Então, só para nós entendermos, crianças, nós temos as 4 etapas: implementação, planejamento, organização e execução, e avaliação do processo de enfermagem. Mais para frente eu vou explicar para vocês um por um. Então aqui, ó, que compreende a consulta de enfermagem. Dentro, gente, dessas implementações, nós temos o quê? A consulta de enfermagem, que justamente é baseado no histórico. Lembra que eu te falei ainda agorinha sobre dados objetivos e subjetivos? É justamente, crianças, aquilo que eu vou fazer a análise, né, do que eu estou escutando, que meu paciente está me verbalizando o que ele está sentindo. É por isso que eu digo para os meus colegas enfermeiros, a gente não pode induzir a resposta. Como assim, professor? Não posso dizer, seu Joãozinho, seu Marcelo, o senhor está sentindo dor ainda? Eu tenho que perguntar, o que o senhor está sentindo? E ele vai te relatar abertamente, sem ter aquele enredo de você estar conduzindo a conversa para induzir que ele responda aquilo que você já praticamente respondeu, tá bom? Então aqui, ó, então nós temos dentro da consulta de enfermagem que, pela resolução, quem pode realizar a consulta de enfermagem é apenas o profissional enfermeiro. Técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem não podem realizar a consulta de enfermagem segundo a normativa que nós temos. Então aqui, ó, histórico, exame físico, diagnóstico de enfermagem, prescrição de enfermagem, evolução e relatório de enfermagem. Então aqui, ó, dentro das características definidoras, nós podemos encontrar essas etapas que vão ser explicadas. E em 2009, a resolução do COFEN de número 358/2009 revogou a resolução de 272/2002, por conta que, levando em consideração, gente, que essa normativa, ela, continuando, eu vou ler para vocês aqui, ó, a norma de 2002, tá? A norma de 2002 diz, mesmo assim, ó, Conselho Federal de Enfermagem, COFEN, no uso das suas atribuições legais e regimes, né? Considerando a Constituição Federativa do Brasil, promulgada em 5 de outubro de 1998, artigo 5, 7 do parágrafo 197. Aí a gente tem bem aqui embaixo, dispostos da resolução do COFEN número 195 de 1997 e até 2002. A sistematização da assistência de enfermagem, a SAI, sendo a atividade privativa do enfermeiro, utiliza-se de métodos e estratégias de trabalho científico para a identificação das situações em saúde e doença, subsidiando ações de assistência de enfermagem que possam contribuir para a promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde do indivíduo, família e comunidade. Gente, esse modelo de 2002, isso que eu li para vocês, é o artigo, esse número 272, né? Aqui, baseado nele. Só que esse modelo, ele foi atualizado em 2009, porque ele se baseava muito ainda nos contextos doença e o ser humano, entendeu? Como assim, professor? Não entendi nada. Deixa eu te explicar uma coisa. Esse modelo era muito voltado à saúde e doença, situações de saúde e doença, muito ali restrito naquela bolha
que o médico ele já realiza isso. Ele diagnostica a doença, traça o planejamento dele para a gente implementar, fazer a nossa rotina de cuidados baseado em cima da prescrição dele. Quando a gente vem para 2009, a gente observa uma questão. Ele fala bem aqui, ó, consulta de enfermagem. Considerando a evolução dos conceitos, quando ele fala a consideração dos conceitos, gente, é justamente que foi derrubado esse modelo médico tecnicista, no sentido de olhar apenas saúde, doença, né? Focar mais na doença. Esse modelo de 2002 ele era muito focado na doença. Já quando a gente fala de 2009, ó, a gente fala da evolução dos conceitos de consulta de enfermagem e de sistematização da assistência de enfermagem. Ou seja, a gente tem uma palavrinha diferente aqui, ó, consulta de enfermagem. Então aqui a gente pode observar que já tem uma determinada, não é individualidade a palavra correta, uma dinâmica mais diferenciada e ao mesmo tempo uma autonomia, né? Porque quando a gente fala em consulta, nós pensamos apenas na consulta médica, não é verdade? Mas quando a gente fala de consulta de enfermagem, é aquilo que a minha profissão, enquanto eu tenho a deontologia, que é justamente a legislação vigente de uma determinada profissão, me diz o que eu devo ou não fazer dentro das normas de habilitação profissional. Tá, gente? A gente não pode confundir essa diferença. O médico ele tem o seu papel importantíssimo dentro da assistência, né? Porque o cara estudou para isso. E nós temos o nosso papel enquanto equipe, eu quanto enfermeiro, você que está aí de casa assistindo, que é enfermeiro também, você tem o seu papel diferenciado. A gente tem que sair dessa bolha de achar que tudo, só quem manda, né? Vou usar assim uma palavra mais clara, são os médicos. Mas eles têm a sua conduta profissional. Nós temos a nossa conduta profissional. Aquilo que é competência dele, ele estudou para isso. É papel dele. Aquilo que eu tenho como competência profissional é papel meu. Cada um no seu quadrado, cada um na sua ossada. Então, quando a gente fala desse modelo de 2009, a gente vê uma coisa mais voltada para os cuidados, a implementação de cuidados. Não é verdade, gente? Que a gente vai estudar muito sobre isso. Nós vamos dar uma continuidade mais a fundo quando a gente for falar de anotação de enfermagem. Porque aqui eu estou te mostrando algumas coisas da etapa da SAI, para quando a gente estiver na aula de anotação de enfermagem, você não ficar o quê? Perdido, tá bom? Então vamos novamente repetir. Norma regulamentadora, resolução do COFEN, número 272 de 2002. Baseava-se em um modelo, numa contextualização da implementação voltada altamente o quê? Doença. E já quando a gente vem para a resolução de 2009, ela está mais voltada para os cuidados a serem implementados. Então a gente vê, gente, que vira e mexe a gente tem uma atualização de algo. Então eu vou começar a falar para vocês sobre o que é a implementação. A globalização e as políticas públicas de saúde têm gerado a necessidade de uma reorganização da assistência prestada aos pacientes, obtenção e análise de indicadores de saúde que permitam a troca de informações, avaliação e o acompanhamento da qualidade do serviço prestados à população. Gente, como a gente tem uma adaptação, né? Lembra lá do processo de saúde e doença, né? Que conforme vão se passando os anos, nós temos uma adaptação, nós temos também que precisar que o homem, devido à sua evolução no decorrer do longo da vida e todos os meios extrínsecos externos que influenciam no processo do adoecimento, a gente sabe que conforme os anos, as décadas vão passando, nós temos uma outra realidade de adoecimento por conta da evolução. Isso é característico. Só que quando a gente fala aqui, ó,
políticas públicas de saúde têm gerado a necessidade de uma reorganização na assistência prestada aos nossos pacientes, é justamente por conta dessa mudança. A globalização, a capitalização, ele vai o quê? Vão surgindo novas doenças, ao mesmo tempo vão sumindo outras, vão surgindo novas, e automaticamente eu preciso me adaptar e adequar essa assistência prestada aos meus pacientes. Como assim, professor? Não estou conseguindo compreender. Muito simples, gente. A enfermagem, os seus cuidados, as suas propedêuticas, elas vão se adaptando à realidade atual do processo do adoecimento. É por isso que a gente precisa sempre fazer essa análise dos indicadores, através da onde? Coletas de dados. A troca de informação, ela é importantíssima para que eu possa implementar uma assistência de êxito. Professor, isso é muito blá? Não, gente. Sabe por que eu te falo que não é? Porque quando tu chega no hospital, você tem que saber um pouquinho da teoria para poder você ser o cara na prática. Porque não adianta você só ser uma máquina de execução se você não sabe o porquê que você está realizando aquilo. A gente fala dos paradigmas e dos metaparadigmas, né? O paradigma eu faço ali, ó, sem questionar, eu faço ali sem realmente eu saber o porquê daquela assistência que eu estou implementando. Já quando eu vou ali no metaparadigma, eu vou relacionar o quê? O porquê daquela assistência que eu estou implementando. Por que o ângulo da agulha para administração do scalp, para administração de medicação endovenosa, antes a gente fazia ângulo de 45, agora a norma técnica da Anvisa de 2017 preconiza eu realizar em 25, ângulo de 25. Tudo isso, gente, são adaptações, né? Por que eu não posso mais realizar a administração de medicações? Depende das medicações. Estou falando de bezetacil, penicilina benzatina, dipirona, dexametasona no deltoide. Tem uma norma técnica que saiu em 2015, se não me falha a memória, que fala sobre a proibição, por conta que é um músculo pequeno, né? Pode acontecer necrose, perda da função daquele músculo. E aí a gente sabe, atualmente, que ela está exclusivamente para a administração de vacinas e algumas exceções de alguns tipos de fármacos que tem um volume menor que 1 ml. Então, só para vocês entenderem, a gente tem inúmeras informações com relevâncias, né? Por isso que o conhecimento ele não pode ser obsoleto, tá, gente? Então, essa avaliação e acompanhamento da qualidade dos serviços prestados à população. É por isso que essa fase da implementação, ele é o pilar, como a gente fala, da sistematização. Então, aqui, ó, com essa questão da globalização, mais uma vez, as políticas públicas de saúde, elas estão realizando essa organização da assistência prestada aos pacientes. E, gente, sabendo disso, nós temos a aplicação de algumas teorias, né? Eu falei para vocês um pouquinho sobre a teoria de Florence, que através da organização do meio ambiente, ela conseguiu diminuir a mortalidade nos hospitais militares. Lembra que eu estou te falando de século XVIII, 1800 e alguma fração, sendo que sua teoria ela foi aplicada já lá na metade do século XIX, mas mesmo assim ela fez todo um estudo, todo um levantamento. Mas naquela época, antes de ter a teoria do ambiente prescrita ali no livro, né, ela já implementava essa divisão, né, separação de doentes por tipos de adoecimento, para que não obtivesse contaminação cruzada. E ela conseguiu provar através dos seus diagramas lá, das suas estatísticas, conseguiu reduzir a mortalidade para 40%. Wanda Guiar Horta, gente, ou Mulher Inteligente, que nem também a Peplau, né? Que é justamente a teoria das necessidades humanas básicas.
novamente falando, foi uma teoria baseada na pirâmide de Maslow, tá? Tendo como objetivo a união da prática com a teórica, enfatizando na melhoria da qualidade da assistência de enfermagem, né? A gente tem também a teoria de Madeleine Lening, que é justamente a teoria em novamente, teoria de Madeleine Leninger é justamente uma teoria aonde ela enfatiza a questão do que? Da teoria transcultural da enfermagem, né? Então aqui, só para nós entendermos um pouquinho, essa teoria, gente, ela era muito focada, né, na análise comparativa de diferentes culturas ou subculturas, principalmente naquilo que se diz respeito ao comportamento relativo ao cuidado em geral, ao cuidado de enfermagem, assim como os valores, crenças e padrões de comportamento relacionado à saúde e doença. Seu principal objetivo era justamente desenvolver um corpo de conhecimento científico, né, e humanizado. Aqui a gente já fala, né, de humanização. Estou falando de mais ou menos em meados de 1970, né, para lá. E aqui, ó, quando ela fala nesse conhecimento científico e humanizado, é justamente para possibilitar uma prática de cuidado de enfermagem universal, culturalmente específico. Lembra que nós temos clientelas diferenciadas, onde eu devo respeitar a sua individualidade, a sua cultura, a sua crença, tá bom? Então, justamente Lenig, ela acreditava muito nessa questão, né, da respeitar a individualidade, culturas e subculturas de cada paciente, né? E isso a gente está falando da teoria transcultural, tá? Então, gente, a gente ainda está lá um pouco dentro da parte da teoria. Por que escolher uma teoria? Porque, gente, a teoria para o enfermeiro, que é justamente essas que eu citei algumas para vocês, ela vai te dar um norte sobre a assistência que você precisa implementar, adaptar a realidade daquela unidade. Lembra que a SAI, ela é o sistema relacionado ao método científico que você vai aplicar. Já quando eu falo do processo de enfermagem, é justamente o desenvolvimento dos cuidados que eu irei prestar dentro de cada rotina, de cada tipo de serviço. E dei exemplos para vocês relacionados a isso. Então aqui, ó, o decreto de lei de 9.406/87 definiu a elaboração da prescrição de enfermagem, que é justamente a atividade privativa do enfermeiro, e contribuiu para uma maior incorporação da SAI. Professor, o enfermeiro prescreve cuidados. É o planejamento de cuidados que o técnico de enfermagem, que o auxiliar, ou até mesmo eu também posso realizar o quê? Sua implementação. Desde balanço hídrico, coleta da diurese do paciente lá no sistema de sonda fechado dele. Outro exemplo, eu falei para vocês do banho no leito, as orientações que a gente realiza, tudo isso, gente, tem a ver com a prescrição de enfermagem, que é baseado o quê? Tem o objetivo de realizar o quê? O melhoramento da saúde daquele indivíduo, né? Então aqui nessa resolução 358 de 2009 do COFEN, preconiza que a assistência de enfermagem deva ser o quê? Sistematizado, implantando-se o processo de enfermagem, que é o PE. Processo de enfermagem, gente, justamente vai ter todas aquelas etapas que a gente discutiu anteriormente, e automaticamente eu vou poder ter assim deixa eu ver a palavra mais adequada que eu posso dizer para vocês. Eu vou ter
um roteiro aonde eu vou observar se houve melhora, se houve piora, ou se o paciente ele se encontra na mesma, né? Então tudo isso é importante porque são fontes, né, de bases da coleta de dados que eu tenho e os cuidados que eu estou implementando, eles podem ser mudados a cada 24 horas, a cada 12 horas, dependendo da evolução do quadro do meu paciente. Melhora, de piora e assim sucessivamente, tá? Então, caso contrário, a tendência é que o enfermeiro continue respaldado em suas ações, né, na qual direciona as ações para o tratamento da doença. Então aqui, gente, nós temos as etapas do processo de enfermagem. Bem aqui eu posso mostrar para vocês que nós temos a investigação, que é justamente baseado na coleta de dados, na anamnese, no exame físico, que o exame físico quem realiza por lei, enfermeiros, a gente está falando dentro do COFEM, tá? Corém, COFEM, a gente está falando aqui da investigação, ela justamente é a coleta de dados, onde eu vou realizar através de dados subjetivos e objetivos, aquilo que eu estou visualizando, aquilo que eu estou observando. Então, a primeira etapa da investigação, eu sempre vou ter essa relação da coleta contínua, a visita, né, que eu vou realizar leito a leito, naquele momento ali que meu paciente está me relatando algo, eu vou verbalizando com ele, eu vou percebendo se houve melhora, se houve piora, se ele está apresentando um quadro de ansiedade e assim sucessivamente. Então, aqui na primeira etapa, que é a investigação, eu justamente tenho as características de informações de um indivíduo, né? Família, comunidade, sobre seu estado de saúde, para monitorar evidências de problemas e fatores de riscos que possam afetá-lo. Então, gente, basicamente, a investigação ela é importantíssima, né? E, automaticamente, eu tenho que ter esse pensamento. A minha visita ela é importante para me saber a real situação do meu do meu paciente. Lembra lá de Peplau, que ela dizia que a relação interpessoal ela tinha muito a ver com a relação que paciente-enfermeiro, né? Ela acreditava muito nisso, nesse vínculo, porque aí você consegue abstrair informações positivas. Ah, professor, mas isso é balela, ninguém tem tempo de fazer isso, acorda. Você não é todo mundo. Você não tem que se comparar a todo mundo. Você é o cara que vai ser o diferente dentro do mercado de trabalho. Você não precisa estar arrotando para os 4 ventos que você faz e acontece. Você prova através da qualidade da assistência de enfermagem que você implementa, sem aplausos. É aquilo que você faz de bom grato para o teu paciente, que você só visa a melhoria dele. Nós temos base científica para isso, gente. Nós somos uma ciência, nós somos uma potência dentro da saúde com o nosso real valor. E se eu ter esse pensamento pequeno de achar Y, B e C, que o fulano não faz, eu não vou fazer, tu não precisa dizer para fulano que tu tem que fazer. Você vai lá e faz. É essa a diferença. Diagnóstico de enfermagem. Professor, o diagnóstico de enfermagem, ele é o mesmo diagnóstico médico? Não. O nosso diagnóstico de enfermagem, ele justamente é o julgamento clínico sobre as respostas de um indivíduo, família, comunidade, a problemas de saúde reais ou de saúde reais ou potenciais e processos de vida. Quando a gente fala do diagnóstico de enfermagem, gente, é justamente, nós temos, né, a ANANDA, que são vários diagnósticos que tem presentes ali, né? E esse diagnóstico é baseado na situação clínica que meu paciente está apresentando. Exemplo, a gente tem fadiga da musculatura respiratória, né?
nós temos esse diagnóstico, nós temos padrão tissular prejudicado, que é justamente quando as trocas, que o oxigênio ele está começando a não penetrar nos tecidos e o paciente está começando a apresentar uma dessaturação, e eu tenho um aparato de visualizar isso através de monitores, através da saturação, né, do oxímetro de pulso, eu tenho como saber disso. Tenho trocas de gases prejudicadas, né? O paciente está tendo um real desconforto respiratório, não está conseguindo ter oxigenação. É um paciente que saiu da oxigenoterapia invasiva, ventilação mecânica, e ele está na não invasiva nas macros, com máscaras de Venturi. E a máscara de Venturi, na aula de oxigenoterapia vocês vão aprender mais, eu consigo observar e visualizar que não está sendo satisfatório e que ele está apresentando ali troca de gases prejudicadas. São diagnósticos já pré-determinados, em que eu me baseio pela situação clínica do meu paciente. Professor, não entendi. Explico novamente. Gente, o diagnóstico de enfermagem, ele é uma base em cima do que meu paciente está apresentando. Não só apenas do critério da hipótese diagnóstica médica. É aquilo que eu estou visualizando, que ele me verbaliza, aquilo que eu posso, através do exame físico, identificar. E mediante a isso, conseguir identificar, eu posso traçar um planejamento da assistência baseado nos achados da coleta de dados e exame físico e toda essa anamnese que a gente realiza com teor científico, saber científico. É por isso, gente, que eu e você precisamos ter o compromisso de entender sobre anatomia e fisiologia humana, farmacologia, semiologia, que é a mesma prática de enfermagem que vocês estão estudando, tá? E também, crianças, eu preciso ter uma base do quê? Além de tudo isso, humanização, é claro. Eu estou te dando, assim, algumas coisas que eu preciso ter entendimento para me poder conseguir diferenciar. Um exemplo, reação adversa que meu paciente está apresentando do medicamento e um processo de sintomas, sinais e sintomas que ele está apresentando relacionado à patologia. Não posso misturar uma coisa com a outra, tá bom? Então o diagnóstico de enfermagem, ele tem como base justamente isso. Já no planejamento, gente, o planejamento da assistência nada mais é do que determinar as prioridades imediatas, qual é a necessidade real do meu paciente, que é justamente o planejamento de cuidados que eu vou fazer, né? Eu dei alguns exemplos no decorrer da aula sobre esse planejamento de cuidados. Definir as intervenções e a individualização do plano de cuidados. Lembra que eu te falei que eu posso atualizar o planejamento de cuidados? Se ele não está tendo eficácia, eu vou ter que procurar uma nova alternativa e pedir, e pensar, no caso, de refazer um novo planejamento de cuidados para poder a gente realizar a nossa assistência. Lembra, gente, que isso daqui a gente tem que ter um resultado esperado. Se houve melhora, se houve piora, se manteve na mesma, isso é importante, porque são registros, tudo você registra no prontuário, né? E automaticamente, gente, a gente vai falar um pouquinho sobre a implementação da assistência, que é aí que o meu auxiliar de enfermagem, o meu técnico, ele entra. É ele que faz toda a parte da implementação dos cuidados, desde a elevação da cabeceira, colocar em posição de Foley, semi-Foley, né? Colocar em posição de Trendelenburg reverso, né? Colocar em posição de Sims, colocar em posição genopeitoral, Trendelenburg, né? Como eu falei para vocês. Gente, tudo isso, tá? É importante. Professor, não estou entendendo nada, minha cabeça tá ficando... Não, gente. Só te falei uns nomezinhos aí para te sacudir aí na tela do teu computador, do teu celular, da onde você está me assistindo, para você ver o quanto você tem importância dentro da assistência. Não se diminua.
Porque a gente tem esse conhecimento, a gente tem esse saber. E você vai buscar esse saber juntamente comigo. Então aqui, a implementação da assistência é justamente a rotina de cuidados que eu vou ofertar ao meu paciente. Mediante isso, eu posso ter um ponto de melhora. Uhul! Melhorou. O paciente está aí previndo, estou percebendo que ele vai possivelmente ter a alta hospitalar porque ele está tendo um quadro de melhora na mesma, ou até mesmo não está melhorando, né? Ah, professor, meu paciente, ele teve alta hospitalar, mas aí ele ficou, né, paralítico. Mas ele não teve a alta, ele teve mais algumas complicações. O principal objetivo, mesmo com alguns riscos que aconteceram, né, mas ele teve a alta hospitalar. Ele não foi a óbito, por exemplo. Então, justamente a implementação da assistência de enfermagem, ela tem a característica de nós realizarmos a implementação dos cuidados e esperar com que tenha alguma melhoria, enfim, algum resultado. Essa é a palavra certa. Quando eu falo da avaliação, gente, eu vou verificar se o alcance dos resultados esperados, definir a tomada de decisão quanto às alterações que necessitam ser feitas. Ou seja, foi aquilo que eu até falei um pouquinho na implementação. Ele pode ter melhora na mesma ou piora. Se teve melhora, uhul, tá dando certo. Se teve piora, vou rever, traçar novamente um planejamento da assistência de enfermagem para que a minha equipe possa implementar juntamente comigo e a gente vai esperar, né, esse resultado aí da avaliação, se a gente vai ter pontos positivos e negativos novamente, tá? As etapas do processo de enfermagem, gente, é justamente o que? São interrelacionadas e ocorrem ao mesmo tempo e, quando desenvolvidas adequadamente, favorecem o desenvolvimento do julgamento clínico da enfermagem. A gente consegue observar que, através da sistematização e da implementação do processo, a gente consegue ter um resultado de que? Base teórica, científica, né? De que se houve uma melhora e aonde está tendo falhas. Enquanto nós éramos altamente práticos, né? Não ter esse pensamento crítico de organizar o planejamento da assistência, a gente acaba perdendo informações. E isso daqui é importante para a gente não perder informações. Tá bom? Continuando, eu até coloquei um pouquinho aqui sobre as necessidades humanas de Maslow, né? A teoria que foi em base para Wanda Horta, né, para a montagem das necessidades humanas básicas. Prioridade 1, necessita fisiologicamente de sobrevivência, alimentos, líquido, oxigênio, eliminação e calor, conforto físico, né? Necessidade de segurança e proteção, coisas necessárias para pela segurança física e psicológica. 3, necessidade de amor, uma boa relação familiar. Prioridade 4, necessidade da autoestima, coisa que façam com que as pessoas sintam-se bem e confiantes, né? O importante, gente, da autoestima, isso tudo é baseado também na teoria de Wanda Horta, das necessidades humanas básicas, né? 5, necessidades do autoatualização. Necessidade de autoatualização. Crescer, mudar e atingir metas, tá? Então aqui a gente tem alguns exemplos relacionados à teoria de Maslow. E, por último, as minhas considerações finais. A SAI é uma metodologia científica de que o profissional enfermeiro dispõe para aplicar os seus conhecimentos técnico-científico humanos na assistência ao paciente, né? Foi aquilo que a gente discutiu. Ele é um método. Através da SAI eu consigo o quê? Fazer um traçar, né, por diferentes realidades, aplicação desse método. Mas o processo é a implementação dessa metodologia que se chama sistematização da assistência de enfermagem SAI
que vai ser adaptada à realidade ali de cada unidade, de cada tipo de atendimento que é ofertado nas unidades aí hospitalares, em cada um em seu âmbito e sua SADA. Realizar um diagnóstico prévio das características da unidade, das demandas de pacientes, profissionais, dos papéis desempenhados pelo corpo de enfermagem. Deve ser a primeira etapa para a escolha da teoria. Foi aquilo que eu falei para vocês. Professor, eu trabalho dentro de um hospital de média complexidade, onde tenho enfermarias de 10 leitos, 8 leitos, 9 leitos em um município tal. A gente não tem suporte de insumos e tal, aquelas coisas que a gente já está cansado de saber, né? Que a gente trabalha muitas das vezes com o que tem, independente de qual situação. E aí a gente observa que isso aqui é importante. Gente, só para colocar uma coisa na cabeça de vocês. A nossa profissão, ela é o quê? Antiga. Uma profissão que já existe há muito tempo. Até ser reconhecida como categoria profissional demorou um tempo. Mas foi, né? Através de Florence. Só que aqui quando a gente fala aqui, ó, tipo de teoria que eu posso aplicar, eu estou falando do tipo de cuidado que eu vou ofertar diretamente naquela unidade, conhecendo a minha equipe, conhecendo os meus parceiros de trabalho, né? Então tudo isso é importante. E para que a SAI realmente ocorra, torna-se necessário a comunhão entre os conceitos de marco teórico e a conduta do profissional de enfermagem. Conjunto de conhecimentos. Saber que isso, gente, leva ao quê? Ao êxito profissional. Essas são as minhas referências bibliográficas que eu utilizei para fazer o estudo e agradeço a atenção de todos. Lembrando, foca nos estudos, tá? Qualquer coisa, deixe o comentário de vocês aí no link, tá? Do vídeo que eu vou publicar agora no YouTube. Se não se inscreveu no canal, inscreve. Aceito sugestões para melhoria, né? do nosso canal. Que o intuito, gente, é que a gente possa fazer revisão de alguns temas. E também, além de realizar a revisão desses temas, a gente possa aí ter uma compreensão melhor de cada temática que nós estamos utilizando aqui nesta plataforma. Desculpe pelo barulho, que a minha casa está em obra, mas aqui a gente está organizando algumas coisas. Desde já, o meu sincero obrigado e até mais.